Quando você achar, você fala amém. Achou? A partir do versículo 22. Desculpa, a partir do 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Repita comigo: andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Repita comigo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Repete comigo: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Repete comigo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis, verdadeiramente é o Filho de Deus. Aí onde você está, feche seus olhos e baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Todos nós aqui reunidos, Deus, em Tua presença. Mais uma vez, Pai, para aprender, abre as nossas mentes e corações, Deus, para entender o que o Senhor quer com cada um de nós nessa noite, Pai. Usa-nos, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar? Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre vivendo o sobrenatural. E quando a gente analisa um pouco essa história, quando a gente lê ela, a gente vê a história de Jesus, um dos relatos de Jesus junto com seus discípulos. E no decorrer da história, Jesus estava orando, tinha se despedido do povo e foi orar. Nesse intervalo, Jesus falou para os discípulos irem para o barco, para já ir preparando para ir para outra cidade. Só que foi anoitecendo, Jesus talvez esqueceu que os discípulos estavam no barco e começou a orar. De repente, quando viram, o barco já estava muito longe da terra. E começou uma chuva, uma tempestade. De repente, no meio do mar, se imagina agora você e mais 11 homens num barco. Ou se você for mulher, se imagina você e mais 11 mulheres em um barco. Na madrugada, numa noite, de repente vem alguém andando em cima da água. Você já vai olhar assim e vai fazer igual os discípulos fizeram. É um fantasma. Alguém que já viu alguém andando em cima da água? Já? Então a primeira coisa que você ia pensar era o quê? É um fantasma. Não é nada normal. E Pedro, no meio dos 12 discípulos lá que estavam no barco, ele olhou e falou assim: Jesus, se for você, pede para que eu vá andando de encontro contigo. Quando eu cheguei nessa parte do versículo na minha leitura, eu fiquei em dúvida sobre quem era mais louco. Porque Pedro olha, acha que é um fantasma e fala assim: se for Jesus, manda eu vir. Aí Jesus vai e fala assim, o suposto fantasma fala assim: vem. E Pedro vai. Não é algo totalmente sem lógica? Todo mundo está pensando que é um fantasma em cima da água. Pensa você com mais 11 homens dentro do barco, um fantasma fala para você assim: vem me encontrar. O que você vai pensar? Ele quer me matar. Não é isso que você vai pensar? E Pedro estava ali nesse encontro, chegou, andou em cima das águas. Em certo momento, Pedro começou a afundar. De repente, Pedro começa a pedir ajuda. E Jesus vira para ele e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí está o versículo que a gente vai trabalhar mais pesado hoje, que é: por que duvidaste? A primeira pergunta que eu queria fazer para você é: por que Jesus andou sobre as águas? Jesus poderia ter ido de uma forma comum, ele poderia ter ido nadando. Ele poderia ter pedido um barco emprestado para outra pessoa: não, me deixa ali no outro barco que está mais à frente. Ou ele podia ter mandado um WhatsApp para os discípulos, né? Volta aqui que o barco fugiu. Mas Jesus, ele foi andando por sobre as águas. Por quê?
Porque Jesus ele queria levar os discípulos dele a uma nova dimensão, onde a lógica e o natural não entendem. Quando você aceita Jesus, quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você começa a viver no sobrenatural. Porque você começa a entender que você não é um morador dessa terra, você está aqui de passagem. Você começa a ver o mundo com outros olhos. Você começa a ver o seu irmão que está perdido e fala assim, esse cara aqui, ele precisa de Jesus. E você começa a querer com que ele viva esse mesmo sobrenatural que você. O que aconteceu naquele barco foi que muitas vezes a gente não entende o que Deus quer conosco, porque o nosso coração está endurecido. O que é um coração endurecido? É um coração que ele está pensando o tempo todo de forma racional. É um coração que deixa Deus em segundo plano. Um coração endurecido, pode-se dizer que aquela pessoa cabeça dura também. É uma pessoa endurecida, ela não quer coisas novas. Ela não quer experimentar aquilo que ela não entende. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus está te chamando para viver totalmente na dependência dele. Fica de pé que você não me entendeu. Levanta aí. Olha para a pessoa que está do seu lado com convicção e fala assim, Deus está te chamando para viver totalmente na dependência dele. Pode sentar. Sabe o que muita gente não entende? Tem muita gente que pensa que viver na dependência de Deus, quando eu falo isso, a pessoa já pensa assim, eu vou largar o meu emprego, eu vou largar a minha escola, eu vou largar a minha faculdade, eu vou largar tudo que eu tenho para viver na dependência de Deus. É isso? Não. Viver na dependência de Deus é uma das coisas mais difíceis para o homem, é largar o orgulho dele. Você sabe por quê? Quando você começa a viver na dependência de Deus, você trabalha os 30 dias, que na hora que o salário entra na conta, que é o dia mais feliz do trabalho, todo mundo chega, vai sorrindo, vai feliz para a parada, pegar o ônibus. Viver na dependência de Deus é quando o salário entrar na conta, você sentar, ir para o seu quarto no secreto, se ajoelhar e falar assim, Deus, agora o que o Senhor quer que eu faça com isso aqui? Viver na dependência de Deus é quando você acordar, você olhar e já levantar agradecendo a Deus e perguntar para Ele assim, Deus, o que o Senhor quer do meu dia hoje? O que de fato é importante no meu dia hoje? Isso é viver totalmente na dependência de Deus. É deixar com que o Espírito Santo de Deus guie a sua vida. Nós temos que deixar que o Espírito de Deus nos leve, não a vida. Todo mundo conhece aquela musiquinha, né? Deixa a vida me levar. Mas fala para a pessoa que está do seu lado, está errado. O que tem que te levar é o Espírito Santo de Deus. E voltando ao versículo bíblico, todos os 12 discípulos estavam dentro de eles estavam dentro de um barco. E lendo isso, e eu sempre leio a Bíblia procurando como encaixar isso na minha vida. Eu leio a Bíblia, poxa, eu não estou no meio do mar e eu não estou dentro de um barco. Só que eu entendi e consegui interpretar que tem muito crente vivendo dentro de um barco. Aí você olha para mim e fala assim, que barco é esse? Eu estou sentado na minha cadeira, eu moro dentro de uma casa, não é nem dentro de um barco. Você sabe o que é o barco? O barco é a sua zona de conforto. A zona de conforto, ela em qualquer área da sua vida, ela é prejudicial. Olha a pessoa que está do seu lado, a zona de conforto, em qualquer área da sua vida, ela é altamente prejudicial. Você sabe por quê? Porque a sua zona de conforto é quando você se acomoda com algo que não é aquilo que Deus quer para você. Eu vejo algumas pessoas que estão acomodadas a acordar todo dia, 8 horas da manhã, chegar no final do dia, aí deita e fala assim, meu dia não foi legal hoje. A pessoa faz isso durante anos. E ela vive naquela zona de conforto. A pessoa fica a vida toda reclamando do salário, mas ela não quer estudar para ter um salário melhor. A pessoa fica reclamando que não tem emprego, mas ela não tem coragem de sair de casa para entregar um currículo. Isso é o que eu chamo de zona de conforto. A pessoa não quer sair daquilo que é cômodo para ela. A pessoa não quer sair daquilo que ela está se sentindo segura ali. A zona de conforto é o que mais
bate nos brasileiros hoje. O maior problema do brasileiro hoje é a zona de conforto. Eles veem a situação do país e tá legal, tudo bem. Esses dias eu passei ali, aqui do outro lado tem um posto, tem que passar em frente. Eu passei e olhei assim, gasolina 4,37. Eu falei assim, gente, ninguém vai pra rua protestar, não. Todo mundo vai andar de bicicleta daqui uns dias. E eu falei assim, o brasileiro está muito na zona de conforto. Tudo que oferece para o brasileiro tá bom. O emprego que ele tem tá bom. Vir para a igreja só no domingo tá bom. Fazer o mínimo que eu posso tá bom. Tirar só os 5 na escola tá bom. Viver só da média tá bom. Você sabe qual é o seu problema? Você sabe por que você não está rompendo? Porque você não quer sair do barco. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, no barco não tem vento, mas também não tem sobrenatural. Quem aqui quer viver o sobrenatural? Eu já estou vivendo, amém? Todo mundo pode andar de barco. Eu não sei você, mas eu vou andar por sobre as águas, amém? Todo mundo pode andar de barco. Mas eu vou andar em cima das águas, sabe por quê? Porque eu acredito no sobrenatural de Deus para a minha vida. Eu acredito que Deus tem o melhor para mim, eu acredito que Deus tem o melhor para você. Mas o primeiro passo seu é sair do barco, amém? De 12 discípulos, somente um acreditou no sobrenatural. Você pode ver que nesse trecho, ele não relata nem o nome dos discípulos que estavam dentro do barco. Só tem o nome de um a mais, que é Pedro. Só relata o de Pedro. Porque de 12, só um escolheu viver no sobrenatural. E aí eu entro no que muitas pessoas vivem hoje. Hoje tem muita gente que quer contar a história dos outros, mas ninguém quer viver a própria história. Você escuta muita gente que vive contando o testemunho dos outros, mas de fato não muda nada na vida da pessoa. Ah, fulano de tal ganhou tantos mil para Jesus. O avivalista não sei da onde orou tantas horas por dia. Meu amigo tal passou em tal concurso. Fulano de tal comprou o carro do ano. E hoje eu pergunto para você, e você? O que você fez? E você, o que você está fazendo? Que tipo de pessoa você é? Você é a pessoa que conta a história dos outros ou você é uma pessoa que vive a sua própria história? Tem muita gente que vive a vida dos outros. Pedro, ele foi o único dos 12 que estavam dentro do barco que conseguiu falar assim, só tem 2 pessoas que andaram sobre as águas. Eu e Jesus. Pedro, de todos os que estavam no barco, ele foi o único que conseguiu fazer isso. Falar isso, sabe por quê? Porque ele decidiu viver o sobrenatural. Decida hoje viver o sobrenatural, amém? E o que significa esse tal sobrenatural? O dicionário fala assim, que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, extranatural, que não é conhecido senão pela fé, revelação. É algo que não cabe à sua mente, mas cabe à mente de Deus. Não é assim que a palavra fala, que os caminhos deles são bem maiores do que os nossos? Que os sonhos deles são muito maiores do que os nossos? O sobrenatural é quando você começa a buscar viver a realidade de Deus. Fala a pessoa que está do seu lado, o sobrenatural só vai chegar na sua vida quando você buscar viver a vontade de Deus. Só vai viver o sobrenatural quem tem vontade. O sobrenatural não é para qualquer um. O sobrenatural não é para você que acha que consegue. O sobrenatural não é para você que é morno. O sobrenatural é para quem quer de verdade. O sobrenatural é para quem se dedica de verdade. E hoje eu queria falar com vocês alguns passos para viver o sobrenatural. O primeiro deles é ter coragem. Lá no versículo 27, fala assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tenha coragem. Para viver o sobrenatural você tem que ter coragem, irmão. Não é qualquer um que é crente, não. O céu é tomado por esforço.
Por isso, para viver o sobrenatural, você tem que ter coragem. Coragem de largar a sua zona de conforto. Coragem para muitos de começar do zero. Coragem de se submeter a outro homem, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que Deus deu para a gente, é conseguir se submeter a outra pessoa. Conseguir se submeter a outro ser humano, que tem as mesmas falhas que você, talvez o dobro de você, que faz as mesmas coisas que você, mas você tem que ter coragem. Para viver o sobrenatural, você tem que ter coragem. Vira a pessoa que está do seu lado e fala com força. Para viver o sobrenatural, você tem que ter coragem. Você sabe por quê? Porque os fantasmas nos impedem de ir além. E aqui a gente tem dois tipos de fantasmas. A gente tem os fantasmas que querem nos parar. E a gente tem o fantasma que é o nosso medo. Para 11 discípulos, aquele fantasma, que era Jesus andando sobre as águas, foi água para parar eles. Mas apenas para um, aquele fantasma foi um combustível. Eu admiro pessoas que pegam as coisas contrárias que as pessoas jogam em cima dela e usam como combustível para crescer. Uma pessoa, quando ela alcança uma maturidade, ela começa a ver que, em vez dela se chatear com algumas coisas ruins que as pessoas contam para ela, ela começa a usar isso para crescer. Uma pessoa madura, em vez de encontrar defeitos no que a outra está falando, ela só busca as qualidades. Não é isso que a própria Bíblia fala? Escuta tudo, mas retém o que é? Uma pessoa madura, ela consegue ter uma peneira dessa na vida dela e começa a reter tudo que é bom para a vida dela. Amém? A segunda coisa é obediência. Lá no versículo 29, disse assim, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu acho que esse é um dos poucos momentos na Bíblia que Jesus fala alguma coisa com Pedro e ele não retruca. Pedro era o que mais apanhava de Jesus, o coitado. Mas esse é um dos poucos momentos na Bíblia, talvez um dos únicos, que você vai encontrar que é um que Pedro não retruca. Jesus está no meio do mar, está todo mundo achando que é o fantasma, de repente um fantasma vira para Pedro e fala assim, vem. E Pedro não resmunga, ele só vai. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim, às vezes você resmunga demais, murmura demais e perde o melhor de Deus. Às vezes você está questionando demais o que é inexplicável. O sobrenatural é algo inexplicável aos olhos humanos. E você quer entender o sobrenatural primeiro antes de fazer ele. Com Deus não funciona assim. Ser cristão, andar com Deus, é como se você estivesse dentro de um avião e você saltasse em paraquedas. É sem volta e é confiando que você vai chegar lá embaixo e ele vai segurar você. Isso é a vida cristã. É sobrenatural, é algo inexplicável. Alguém tem coragem de pular de um avião sem paraquedas? Teve um que quase levantou a mão, eu acho que ele estava dormindo na hora que eu pedi para levantar. Viver com Deus é algo que é inexplicável à sua consciência. Mas você sempre tem que estar com os ouvidos atentos à voz do Espírito, para quando ele disser assim, vai, pera, calma aí. Agora não, volta, vai. Por isso você tem que ser obediente. Para viver o sobrenatural, nós temos que obedecer. Toda a Bíblia, você vai encontrar ela respaldada na obediência. Toda a Bíblia, do início ao fim, você vai ver a obediência. E todos aqueles que desobedeceram, deu certo? Procurem na Bíblia para mim, por favor, um que desobedeceu e deu certo. O castigo de Deus veio logo. Para viver o sobrenatural, você tem que estar disposto a obedecer. Fala a pessoa que está do seu lado, para viver o sobrenatural, você tem que estar disposto a obedecer. Obediência é uma chave que abre portas. Abre muitas portas. Ser obediente a Deus, ser obediente aos seus pais, ser obediente ao chefe que você não gosta, você acha ele chato. Ser obediente aos seus líderes, seus pastores. Ser obediente no lugar que você for e tiver uma autoridade. Eu não estou falando isso da minha boca para fora, eu estou falando o que a Bíblia diz. E se está doendo é porque tem que mudar alguma coisa, amém?
Se está incomodando aí dentro do seu coração, é porque tem que mudar alguma coisa tem que mudar. A obediência, ela é uma das coisas, se não, uma das principais que Deus nos pede. Porque se nós formos obedientes a Ele, o plano dele vai se cumprir na nossa vida. E vai ser felicidade eterna, irmão, amém? Deus está nos chamando para viver o sobrenatural com Ele, amém? Quantos acreditam nisso? Amém? A terceira coisa que você precisa ter é visão. Lá no versículo 30 fala assim: mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Pedro começou a afundar depois que começou a observar as coisas que estavam ao seu redor e não a Cristo. Tem muito crente que é obediente, ele sai do barco, ele começa a andar em cima das águas, só que aí tem um problema. Ele começa a olhar o vento, ele começa a olhar as ondas, ele começa a olhar para trás, para a zona de conforto, e ele começa a afundar. Esses ventos é quando você tira os olhos de Jesus para o que Deus realmente colocou para você fazer. E você começa a observar defeitos. Você começa a olhar para o que não está dando certo. Você começa a observar as palavras contrárias que lançaram na sua vida. O vento é quando você começa a observar a situação e esquece de olhar para quem de fato te chamou para viver o sobrenatural. Você sabe por que tem muita gente que não sai do barco? Porque eles ficam com medo do vento, da onda. Mas fala assim, eu confio no meu Senhor Jesus. Eu confio que o que Jesus mandar eu fazer, eu vou. E ele fala assim, e hoje ele está falando para você assim, sai do barco. Sai do barco. Aí você vai olhar para o lado, vai ver 11 homens barbudos do seu lado, tudo com medo. E ele está falando para você assim, sai do barco. E o que você responde para o Senhor nessa noite? Você vai sair do barco ou você vai ficar dentro dessa zona de conforto ainda? A quarta coisa é a fé. Lá no versículo 31 fala assim, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? O maior inimigo do sobrenatural é a dúvida. Você já pensou se Abraão tivesse largado o que Deus tinha mandado ele fazer pela dúvida? Você já pensou o que seria de nós? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim, o que seria de nós? Você já pensou se Paulo tivesse deixado a dúvida entrar no coração dele? Olhe para ele e pergunta assim, o que seria de nós? Tem muita gente que não está andando sobre as águas ainda porque tem dúvida do que Deus colocou no coração. E é o que eu sempre digo para muitas pessoas que eu não vejo fazendo nada para Deus. As pessoas olham e falam assim, não, é que eu estou esperando Deus falar, estou esperando Deus confirmar. Eu falo para a pessoa assim, o problema é que Deus já falou para você fazer há muito tempo, você está esperando Ele falar de novo. O problema de muito crente é que ele quer que Deus amanhã, se chover, é para mim ir para a igreja. Ele fica pedindo confirmações para Deus que Deus já falou para ele assim, faz que eu estou contigo, vem que eu vou estar aqui do outro lado para te segurar. E a pessoa está com medo. Não, é porque eu estou esperando um chamado aí de Deus. Olha para a pessoa que está falando assim, Deus já te chamou. Se tu está sentado aqui hoje, é porque Deus já te chamou. E você está sentado ainda por quê? Olha para a pessoa que você está sentado aí parado ainda por quê? Olha a pessoa que está na sala e fala assim, chega de contar a história. Começa a viver a sua história. Até onde você está disposto a ir pelo sobrenatural? Até onde você está disposto a ir pelo sobrenatural? A vida cristã, ela não é fácil. Eu lembro que quando os meus pais começaram o ministério, não foi fácil. Todo mundo olhava para eles e já falava assim, não vai dar certo. Quando falaram que a gente vinha para a expansão do Setoró ainda, e aí que não ia dar certo mesmo. Eu nunca esqueço, às vezes a gente tinha culto e tinha tiroteio na porta da igreja. E o culto rolando, irmão. O fogo descendo, a palavra vindo. Não se abalava pelo tiroteio na porta da igreja, não.
era polícia passando, aquela coisa toda. Você estaria disposto a viver o sobrenatural desse jeito? Você estaria disposto a fazer como muitos missionários fazem? Largam a vida deles para morar em barracas ou nem barraca, ficar escondido em países perseguidos? Mas o que eu quero trazer a atenção hoje para você é o que de fato Deus te chamou para viver que você não está vivendo ainda. O que foi que Deus já falou para você fazer que você não está fazendo ainda? Porque se você não estiver fazendo, você está dentro do barco. Se você não estiver fazendo, você está com medo. Você está sendo até negligente, talvez omisso. Porque toda vez que você deixa viver a sua vontade e morrer de Cristo na sua vida, alguém morre. Eu escutei isso e isso falou muito forte comigo. Porque toda vez que eu desobedeço a vontade de Deus na minha vida, alguém morre. Porque toda vez que eu me calo diante daquilo que Deus mandou eu falar, pode ser uma vida que Satanás veio e ceifou. Isso é muito forte. Porque a nossa missão é ir e pregar. E tem muito crente parado, estacionado. Aí, lê só até antes desse versículo. Para não falar assim, como eu não li, eu não entendi, então não vai ter condenação. Vai ter sim, irmão. Que eu estou falando para você agora, se enrolou. No barco não tem vento, mas também não tem sobrenatural. E a pergunta nessa noite é: até onde você está disposto a ir pelo sobrenatural de Deus na sua vida? O que você está disposto a largar para sair da zona de conforto na sua vida? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. E que seja um momento você e Deus. Pergunte para Deus qual é o barco que você se encontra nessa noite. Pergunta para Deus qual é o barco que Ele quer que você saia dele nessa noite. Pode ser que você não esteja dentro do barco. Pode ser que você começou a andar e está afundando. Mas não se esqueça, Jesus está um pouquinho mais na frente, segurando a tua mão e falando assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Para uns nessa noite Deus está falando assim: sai do barco. Para outros Deus está falando assim: por que tu está duvidando ainda do que eu tenho com você? Sabe, é hora de mudar radicalmente a sua vida. Você ainda tem tempo, hoje ainda é dia 28 de janeiro. Você ainda tem 11 meses aí pela frente. É hora de mudar. Se você quiser um ano de 2018 diferente, comece a mudar a partir de hoje. Não adianta fazer 1001 votos no dia 31 de dezembro, falando que vai mudar isso e aquilo, achando que quando der meia-noite, do dia 1º de janeiro, vai acontecer uma magia, um milagre, e vai mudar tudo de repente na sua vida. Não, é uma plantação. Você tem que estar disposto a colocar o primeiro passo para fora do barco. Você tem que estar disposto a de fato se lançar. Porque é a partir daí que Deus vai começar a trabalhar o sobrenatural na sua vida. Comece a falar com o Senhor nessa noite e pergunta para Ele qual é o sobrenatural que Ele tem na sua vida. Pergunta para Ele qual é o barco que você tem que largar da sua vida. Fala com o Senhor nessa noite, abra sua boca e comece a orar. E comece a falar com Deus: Deus, qual é o barco que eu tenho que largar nessa noite? Qual é o barco que eu tenho que sair de dentro dele nessa noite, Senhor? Comece a orar. Sabe, o sobrenatural não é para qualquer um. O sobrenatural não é para todo mundo. É para quem quer de verdade. É para quem está disposto a se molhar.
É para quem está disposto a enfrentar vento. É para quem está disposto a enfrentar a chuva. O sobrenatural, ele foge à sua realidade. O sobrenatural foge tudo aquilo que você acredita. Talvez você nessa noite está disposto a viver um sobrenatural na sua vida. Seja ele se entregar ao Senhor. Seja ele pedir para que Deus segure a sua mão e te levante. Mas algo Deus quer fazer com você nessa noite. Ele não te trouxe aqui à toa. Fale com o Senhor. Sabe, o sobrenatural é para quem quer se entregar de verdade. É para quem tem coragem, é para quem tem fé. Eu queria te convidar nessa noite, se você quiser viver o sobrenatural, que você viesse aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que Deus te dê força, coragem, fé, visão. Para que Deus derrame o sobrenatural dele na sua vida. Mas sabe, não venha porque outra pessoa está vindo, venha porque você quer de fato isso na sua vida. Venha porque você quer de fato experimentar esse Deus, que você viva Ele, não escutando pelo que os outros falam. Mas porque você está cansado dessa sua vida de viver dentro de um barco. Está cansado desse conformismo. É tempo de coisas novas, 2018 é tempo de algo novo. Aproveita que você está em janeiro ainda e tem um ano incrível pela frente. Para começar algo diferente hoje. Eu queria que os líderes impusessem as mãos sobre as pessoas que estão aqui na frente. E começassem a profetizar o sobrenatural na vida da pessoa. Comece a ministrar o sobrenatural na vida dessa pessoa. Que ela venha ser cheia do Espírito Santo nessa noite para viver coisas incríveis. Ore, fale com o Senhor nessa noite. Algo tem que mudar na sua vida. Algo tem que ser transformado nessa noite. Sabe, não é só entrar aqui e vir para um culto. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma mudança de atitude. Abra sua boca e fala com o Senhor. Senhor, vem nessa noite, Pai, sobre a vida de cada um aqui na frente, Deus. Sobre os que estão sentados, Pai. Sobre os que estão nas suas cadeiras, Deus. Que o Senhor venha confirmar o sobrenatural na vida de cada um deles, Pai, nessa noite. Que cada um, Pai, venha ser marcado com o Teu sobrenatural, Pai. Que venha haver algo diferente, Pai, sobre a vida de cada um nessa noite. Fale com o Senhor nessa noite. Talvez você se encontre dentro desse barco e você está vendo Ele te chamar. Como um ato de fé hoje. Saia desse barco. Tenha coragem de largar a sua zona de conforto. Tenha coragem de viver algo novo. Tenha coragem de viver algo diferente. Esqueça quem está do seu lado e fale com o Senhor. Esclareça suas dúvidas diante do Senhor nessa noite. Fale com Ele.
Peça para Ele uma diferença. Peça para Ele que Ele marque o seu coração e que você deixe de ser uma pessoa que conta histórias e seja uma pessoa que viva a sua própria história junto com Ele. Que nessa noite você venha ter coragem de largar a caneta e dar para Ele escrever a sua história. Para que seja algo diferente na sua vida nessa noite. Eu queria que onde você estivesse, você colocasse a sua mão no seu coração nessa noite. E repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu estou disposto a viver algo novo. Disposto a viver o teu sobrenatural. Eu estou disposto a sair do barco. Mas fale com convicção, eu estou disposto a sair do barco, a sair da minha zona de conforto. Eu estou disposto a viver algo novo. Eu quero algo novo. Me capacite, derrame fé, coragem, visão. Tira toda a dúvida do meu coração nessa noite. Que eu venha estar sensível para reconhecer o Senhor nessa noite. Com a mão no seu coração, queria que você repetisse essa outra oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu confesso que eu sou pecador, que eu preciso de Ti. Hoje eu reconheço que eu não sou nada sem Ti. Eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Hoje, vem morar no meu coração. Eu quero viver algo novo. Hoje eu entrego a minha vida a Ti, para viver o sobrenatural. Escreva o meu nome, Pai, no livro da vida. Eu queria perguntar, que você que fez essa oração pela primeira vez nessa noite, que você levantasse a sua mão bem alto, que alguém vai chegar até você. Quando alguém chegar até você, você pode baixar o seu braço, né? Enquanto não chegar, você fica com sua mão levantada lá em cima. Queria convidar você que veio aqui nessa noite pela primeira vez. Queria que você levantasse a sua mão também bem alto. Só baixa quando alguém te encontrar. Eu queria que os que levantaram a mão viessem aqui pra frente. Os outros podem sentar. Quem já tá aqui na frente pode ficar aqui na frente. Queria que todos de pé, um olhasse para o outro e falasse assim: é um tempo de novos começos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: é um tempo de novos começos. É um tempo de um sobrenatural na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado: é um tempo de sobrenatural na sua vida. Você sabe, a decisão de seguir a Cristo é a melhor decisão que qualquer pessoa pode tomar. Eu nasci num lar cristão. Graças a Deus não me perdi, que tem muitos que nascem e se perdem. Estou com Cristo até hoje. E não estou disposto a viver aquele mundo lá fora, porque eu sei que ele é cruel. Mas a melhor decisão que alguém pode tomar na sua vida é decidir seguir a Cristo. É decidir viver uma vida com Cristo. E nessa noite eu queria apresentar para vocês pessoas que tomaram a mesma decisão que vocês. Estão dispostos a te ajudar no que você precisar. Queria que você olhasse para trás e recebesse a sua nova família, amém?